Livro Na Hora do Adeus, ditado por Luiz Sérgio a Irene Pacheco Machado. Capítulo 17. Fuga dos compromissos. Logo estávamos na casa de Lúcia Maria, que completamente desesperada, chorava abraçada à roupa do filho de 17 anos, que desencarnara por excesso de velocidade após uma noitada de álcool e droga. Aquela que os viciados dizem que não faz mal, a fraquinha. Droga é droga, como o nome mesmo diz. Umas são consideradas mais fortes porque uma dose maior pode levar ao desencarne. As consideradas mais fracas vão matando pouco a pouco os neurônios, atingindo o sistema nervoso. Não há droga que faça bem. É droga qualquer substância ou produto que altera as funções do organismo. O tóxico envenena e mata. A maconha, tão defendida ultimamente, faz do seu usuário um fantoche que fala sem parar, que ora ri, que ora entra em depressão e sonolência, tem sempre os olhos vermelhos, alucinações, distúrbios na percepção do tempo e do espaço. Isso porque dizem que ela não faz mal. Outros defensores da maconha dizem que ela não causa dependência física e não faz mal à saúde. Isso não é verdade. Ela provoca oligospermia, isto é, diminuição de espermatozoides no sêmen, que pode cair até 40% do normal. No usuário crônico, isto é, naquele que fuma vários cigarros por dia, todos os dias, sabemos que ela causa efeitos graves no organismo. O cérebro controla, entre outras faculdades, a inteligência, o raciocínio, ou seja, tudo que depende da mente. A maconha provoca alucinação por alterar o funcionamento mental. Mas ali estávamos nós, na casa de Lúcia Maria, onde o seu filho único, Pedro, não desenvolvera o sentimento filial. Sempre fora cercado de carinho, recebendo do bom e do melhor. Carro importado, quarto com todo o conforto, enfim, ele era o dono da vida de seus pais. Pedindo e ganhando, nunca aprendera a doar, sequer o respeito aos que o amavam. Lúcia Maria não tinha mais vontade de viver, o seu tesouro fora embora de maneira muito trágica. Abraçada aos pertences do filho, chorava desesperadamente. Notamos que o quarto estava sendo desmontado pelas tias e pela avó de Pedro, que encaixotava tudo. Só a televisão, o computador e a impressora ficaram naquele quarto. Com isso, Lúcia Maria chorava copiosamente, como se o filho estivesse indo embora outra vez. O homem, com medo de sofrer, desfaz-se apressadamente dos pertences daquele que retornou à pátria espiritual, falou Henrico. Irmão, muitos espíritas aconselham a família a doar tudo para os pobres, para ajudar seu ente querido. O que ajuda o desencarnado é a caridade verdadeira. E nesses casos, caridade não existe quando a família está se desfazendo de algo que não lhe serve e que lhe traz tristeza. Veja se eles vão dar a televisão, o sistema de informática. Não, o que estão dando são sapatos e roupas. Assim mesmo, os melhores serão distribuídos entre os parentes. Nos primeiros meses, essa doação de nada vale para aquele que partiu. Ao contrário, cada objeto seu que vai para outras mãos causa-lhe muita tristeza e às vezes até desespero. O que fazer para ajudá-lo então? A família pode sair nas noites frias, levando agasalho para os carentes que jazem na sarjeta,
visitar os hospitais onde crianças e jovens se encontram sofrendo, ocupar seu tempo trabalhando para os nossos irmãos necessitados. Seria muito fácil salvar alguém que partiu apenas com a doação dos seus objetos. Henrico, já vi famílias buscarem a casa espírita para levar comida ao pobre, mas quando a saudade ameniza, eles somem do centro, esquecendo a caridade. Voltam a ser orgulhosos, vaidosos, egoístas e avaros. Mas foi válido o tempo em que deixaram de pensar neles e buscaram Deus. O que aprenderam na casa espírita jamais esquecerão. Oramos pela família de Pedro. Depois cheguei perto de Lúcia Maria e a intuí a procurar uma casa espírita onde encontraria consolo para continuar vivendo. Aquela mulher rica, bonita, bem cuidada, agora ali se encontrava diante da aflição. Ela, que só vitórias alcançara na vida, jamais imaginou que seu filho de porte atlético, bonito e rico, pudesse desencarnar. Pensava ela, o único aborrecimento que Pedro nos dava era que ele não gostava de estudar nem de trabalhar. Mas isso não era defeito, com o tempo ele iria trabalhar na empresa do pai. Para os pais, os filhos são sempre anjos, porém, para alguns filhos, os pais são uns quadrados, que nada sabem da vida. Parecendo que me escutou, ela parou de chorar. Saímos e fomos até Pedro, que mesmo amparado chorava e se retorcia de dor. Ele havia sofrido várias fraturas e seu cérebro fora amassado. Perguntei ao doutor Assif, que atendia no pronto-socorro, como ele está? Em estado desesperador, pois parte do plano físico, uma emanação tão forte que o está perturbando. Não existe um modo de isolá-lo? Estamos tentando, mas com tão pouco tempo de desencarne e a família se desfazendo das suas lembranças, cada objeto doado chega até ele em forma de desespero e perda. Então, não se deve doar os pertences do desencarnado? Sim, sempre devemos doar a quem precisa, não quando os objetos ainda estão muito vivos na lembrança daquele que partiu. É triste assistirmos o que a família faz, doar para não guardar o que não lhe interessa usar. Quanto tempo acha o irmão que a família deveria guardar os objetos de Pedro? Uns 6 meses, mais ou menos, o tempo de ele se recuperar um pouco. Pedro está muito mal? Sim, sua casa mental está péssima. Ele saía de uma orgia sexual regada a álcool e droga. E como foi socorrido? Os vampiros drogados não o pegaram? Hoje estão ocorrendo tantos desencarnes por drogas e álcool que os raiozinhos estão sempre atentos para o socorro. Acho, Assif, que os doidões da espiritualidade não estão dando conta de tantos viciados que vêm desencarnando, não concorda? Ele e os meus amigos riram. Henrico respondeu. Luiz, então você julga que os espíritos viciados estão ficando fartos da droga, de tanto vampirizar os encarnados, que para aqui voltam por causa do tóxico? Eu acho. Pedro, que é Pedro, doidão, maluco, está num pronto-socorro, é verdade, mas sendo cuidado pelos bons espíritos e por médicos como Assif. E o que fez ele de bom? Drogou-se e abusou das menininhas. Jamais teve um gesto de carinho por alguém. Era vaidoso, egoísta, e o orgulho sempre lhe fez companhia. Sim, Luiz, mas não se esqueça de que todos somos filhos de Deus. E existe alguém que ora por ele e que sempre ajudou os pobres. Venha aqui, quero mostrar-lhe algo.
Acif apertou um botão, ligando o televisor, se podemos assim denominá-lo, mais parecendo uma tela de cinema, pois tomava a parede toda, com uns 6 metros de comprimento. Vimos uma bela senhora, aparentando 50 anos, cuidando de crianças com fogo selvagem. Ativa, com o coração repleto de saudades, ali estava Marina, a avó de Pedro, que prestava auxílio a muitos necessitados. Perguntei: Marina pratica caridade há muito tempo? Sim, sempre foi uma obreira do Senhor, não só prestando assistência aos doentes de fogo selvagem, como aos doentes mentais e aos aidéticos, elucidou-nos Henrico. E por que não ensinou a filha a educar o Pedro? Lúcia Maria não é filha de Marina, e sim sua nora. Todas as vezes que ela quis dizer ao filho que eles estavam criando mal o Pedro, Lúcia Maria ficava furiosa, dizia que a sogra era fanática e louca. Olhava Marina com desprezo. Por quê? Marina é pobre? Menos abastada do que Lúcia Maria? Mais para a classe média alta? Respondeu Acif. E ainda os encarnados ignoram a caridade. Vivem no mundo físico só em busca das conquistas materiais e quando chega a aflição não sabem como sair dela. Pedro chorava, gritava e no seu perispírito ficou plasmada a violência dos seus atos. Fora socorrido, mas como passou pelo corpo físico e fugiu dos compromissos, agora sofria pelos abusos praticados. Os filhos de Deus não estão no plano físico fazendo turismo. A cada um Deus ofereceu uma tarefa e feliz daquele que a realiza. Acif, o que está faltando a essa juventude de hoje? Pois ela tem de tudo e é tão infeliz. Por isso mesmo, ela não busca a vitória e não respeita a vida. Tudo para ela está muito fácil. E sendo assim, vai morrendo a cada dia na droga, no álcool, no sexo. É outro caso que nos faz pensar. Como pode meninos de tenra idade já vivendo a problemática do sexo? E as meninas? Hoje estão mais em busca dos prazeres da carne. Um dia desses, fomos até a casa de Marinalva para lhe dar assistência, pois o seu companheiro de 40 anos tinha desencarnado. Encontramos naquela casa uma dura realidade. Heleninha, sua neta de 12 anos, picando-se, não tendo onde se ferir mais. Até os pés estavam inchados por tantas picadas. Heleninha era uma morta-viva. Com a sua idade, já tinha tido uma vida sexual intensa. Aquela criança era um ser por demais infeliz. Falei para Henrico que ia tentar ajudá-la. Ele me lembrou que hoje o meu trabalho é alertar o homem sobre como proceder diante da morte. Mas pedirei ao querido Enoque, o menino de Jesus, que ele e a turma dos raiozinhos de sol olhem Heleninha, pois logo, pensou eu, ela desencarnará. Um corpo infantil não resiste ao que ela está fazendo. O corpo de uma criança está em desenvolvimento e pela agressão que aquele corpinho está padecendo, muito breve sofrerá as consequências. Luiz, se a família não tomar providências urgentes, as meninas serão muito infelizes. Os garotos estão brincando de carrinho, enquanto as meninas de 7, de 8, 9 anos já estão com a sexualidade aflorada. A causa são os meios de comunicação que até nas propagandas colocam o sexo em destaque. E os pais, procurando só proporcionar o conforto para os filhos, não acham tempo de orientá-los. Hoje a juventude está livre e esse excesso de liberdade está fazendo vítimas, completou Henrico. Despedimo-nos de Acif e eu, apertando-lhe a mão, falei:
logo estaremos de volta para ajudar Pedro. Sempre serão bem-vindos. Até outra vez. Acif, eu amo você. Obrigado, amigo. E que o Senhor guie os seus passos para que suas mãos repletas de responsabilidade possam levar até a juventude o esclarecimento da vida além vida. Que seus livros, que levantaram uma bandeira em prol da juventude, não só alertem os filhos como os pais também. Desejamos de todo o coração que você, Luiz Sérgio, consiga adentrar os corações das crianças e dos jovens, para que eles tenham esperança no dia de amanhã. A luz do alto é uma descoberta do Espírito, e feliz daquele que, mesmo encarnado, busca a luz do caminho do Mestre Jesus, que pacientemente nos espera, mesmo quando as iniquidades do caráter nos derrubam durante a caminhada. Os jovens estão morrendo de remorso e pelos excessos. Feliz daquele que se preocupa com eles. Recordem sempre que em cada lar existe uma flor tenra e frágil, precisando de ajuda para não perder o vício e a vida. Que o Senhor os acompanhe. Falou, saindo da enfermaria, onde 20 jovens jaziam em seus leitos de dor. Fui o último a sair.